poder que foi te dado na terra. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, glórias a Deus, aleluia, chegou a hora. Na verdade, a palavra de Deus nos diz que há uma grande expectativa para que os filhos de Deus se manifestem. Eu quero compartilhar com os irmãos, Gênesis capítulo 14, verso 20, diz assim: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão, não entregou os seus dízimos de tudo. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos em nossas mãos. Irmãos, há inimigos que às vezes tentam contra nós, e eles se revelam de várias formas, às vezes de uma forma tão suave, que às vezes você nem percebe. Mas Abraão entregou tudo da sua vida, dos seus bens, o seu coração, também no altar do Senhor, em gratidão, porque Deus entregou os inimigos. Irmão, às vezes eles nos confrontam direto, na hora. Você sai da sala de aula e ele está ali para atentar alguma coisa, na hora. Às vezes você está em casa orando, às vezes você está tentando conversar com alguém, parece a coisa mais simples, e ele se revela. Lembra de Pedro, quando ele disse assim: Senhor, o Senhor não vai para a cruz. Pedrão, amigo de Jesus. Jesus disse assim: olha, para trás de mim, Satanás, porque eu vou para a cruz, eu vou pagar o preço pelos meus filhos. No nome de Jesus, se houver algo no seu coração, talvez alguma tentação, alguma provação que você tenha passado, no nome do Senhor Jesus, o teu e o meu inimigo, ele não tem lugar em nossas vidas, porque Deus é maior, Deus é melhor, Deus é mais poderoso. Então, no nome do Senhor Jesus, eu quero, antes de viver um momento de dízimos e ofertas, eu quero orar por sua vida, por minha vida, por nossas vidas, queridos, porque nós somos tentados e provados o tempo todo. Mas eu gostaria que, no nome do Senhor Jesus, você apresentasse seu coração e a sua vida agora diante do Senhor. Você que é mãe, pai, filho, tem causas no seu coração que eu não sei, e eu quero orar por sua vida agora no nome de Jesus. Talvez você ache que não tem mais jeito, a sua vida, o seu relacionamento, o seu casamento, a sua vida, tem alguém tentando frustrar, tirar aquilo que está no seu coração, mas Deus nessa noite está dizendo assim: eu sou o Deus Altíssimo, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Deus que tirou Daniel da cova dos leões, eu sou o Deus que se revelou quando eles estavam na fornalha, o quarto homem estava lá. Eu sou o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, amém. Deus querido, Paizinho, no nome de Jesus, no nome santo, poderoso, esse nome, Deus, que as trevas tremem de medo e de pavor, porque esse nome é capaz de mover os céus e o próprio inferno para defender os seus filhos. Nessa noite, Pai, nós invocamos a Tua santa presença, ó Deus, não só neste lugar, mas nas vidas que estão aqui agora, aos que estão em casa, Pai. Se há pessoas com causas impossíveis, com dores incuráveis, com cicatrizes, Deus, que aparentemente não tem como apagar, que seja essa noite, Deus. Oh Deus Altíssimo, nós entregamos, Pai, não só os nossos bens, mas nós queremos entregar, Pai, o nosso coração no Teu altar. Bendito seja o Senhor, hoje e eternamente, amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos viver o nosso momento de dízimos e ofertas. Você vai ver aí que na sua cadeira
Tem um QR Code, tem a chave Pix, tem caneta, tem envelope. Se você quiser ofertar, oferte ao Senhor Deus. Estamos em construção de uma visão. Estamos em construção não literalmente só daquilo que é físico, mas também que transcende. Nós envolvemos com missões, irmãos. Nós ajudamos pessoas, nós abençoamos ministérios, abençoamos pessoas, além daquilo que vocês já estão vendo aqui. Trabalhamos no sábado, ministramos aqui no sábado o dia inteiro. Os irmãos estiveram quebrando laje, construindo, e tudo isso graças ao nosso Deus, mas também que Deus tenha honrado a vida de vocês. Então, que possamos fazer isso nesse momento, no nome de Jesus.
Por isso te adoramos, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Podemos sentar, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 27 e 28. Atos, capítulo 27. Desculpa, 14. É para saber se vocês estão atentos. Capítulo 14, versículo 27 e 28. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Amém? Hoje, a porta da fé. Paulo está na sua viagem missionária. E missionário que é missionário passa dificuldades. Não. Mas Paulo é um exemplo de um missionário que sabia o que era passar fome, chicotadas, chibatadas, naufrágio, por várias vezes. E nesse capítulo 14, o apóstolo está passando por várias cidades, pregando o evangelho, construindo o reino de Deus. Mas você vai observar que no versículo 22 desse mesmo texto, ele diz assim, a parte B: é necessário que passamos por muitas tribulações para entregarmos o reino de Deus. Quem está falando aqui é o apóstolo que antes Paulo perseguia a igreja, autorizava a morte dos cristãos. Agora ele está dizendo assim: é necessário passarmos por tribulações para entregarmos o reino de Deus. Então, irmãos, se você quer pregar o evangelho no ar-condicionado, no conforto de casa, eu sinto muito te dizer, segundo o apóstolo Paulo, é necessário passar por tribulações. Eita, quem quer esse evangelho? Alguém quer? Ah, pastor, já passo por tribulação demais. Então, esse evangelho aqui não dá não, filho. Porque Paulo está garantindo, afirmando que se você quiser viver no evangelho, do evangelho, pregar o evangelho, é necessário. Eu nunca passei por isso, pastor, então estou te convidando a vir experimentar o que é bom. Passa por essa porta e você vai ver coisas espetaculares. Do outro lado você vai encontrar um pastor, que não é esse que vos fala, porque é cheio de imperfeições e pecados. Mas do outro lado tem o bom pastor, que vai te guiar, te conduzir e ajudar a passar pelas tribulações. A diferença, irmão, do evangelho puro e simples, C.S. Lewis, é que esse evangelho aqui, nós iremos passar por tribulações, mas nós temos o bom pastor. E aí Paulo está dizendo assim, era necessário que os gentios também entendessem esse evangelho.
E gentios, irmãos, aqui sou eu e você, tá? Graças a Deus, graças também ao apóstolo Paulo, que enquanto os outros judeus não estavam querendo muita coisa, então eu vou pregar para os gentios mesmo. Por isso que ele diz no verso que nós lemos, 27, e como abrir a porta da fé para os gentios. Sim, porque era uma porta que estava fechada. O evangelho, a esperança, o Messias veio para um povo, mas aquele povo fez o quê? O rejeitou, não quis. E aí, então, o evangelho chegou também para todos nós, gentios, os não-judeus. Por isso que a salvação, irmãos, é para todos. Desconstrói um conceito de que o Messias veio só para um povo. O Messias veio para todos. Ele está aqui para todo mundo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer citas. Todos. Cristo está em todos, Colossenses. Cristo é tudo e está em todos. A porta da fé está aberta. Quem quer entrar? Eu não vi um amém, eu não ouvi um glória a Deus. Mas vai passar por tribulação. Vai passar por tempestades. Vai ter algumas covas por aí do leão. Algumas fornalhas. Algumas pessoas como pedra no meio do caminho, já disse o poeta, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Parece até, mas não sou eu não, foi um poeta. Mas você vai passar por essa porta. Essa porta da fé. O que eu preciso fazer então, pastor, para passar por esta porta? Primeiro você tem que passar por uma outra porta antes. Qual foi a porta da semana passada? Nós não ensaiamos, né? A porta da... Para passar por essa porta, segunda porta, tem que passar pela porta da salvação. E quem é a própria porta da salvação? Jesus. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta. João capítulo 10, verso 9. Agora a porta está aberta para quem tem fé. Para quem tem fé para viver o sobrenatural. Para quem tem fé para viver o natural. Para quem tem fé e passar pelas provações, dizendo e crendo em Deus, no Senhor. Sim, irmãos, porque o Evangelho é um convite para uma nova vida. Mas não é um convite para uma vida de prazeres. É uma vida de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. É uma vida de renúncia do eu. É uma vida de deixar tudo para trás e seguir a Jesus. É uma vida que você precisa abrir mão de muitas coisas, eu diria, de tudo. Alguém quer esse evangelho? Para passar por essa porta, é preciso então entender algumas coisas. Primeiro, a porta da fé é aberta por Deus. Aleluias. Paulo e Barnabé relataram como Deus, versículo 27, como Deus abriu a porta da fé para os gentios. Primeira coisa, quem abre a porta da fé é Deus. Ah, pastor, eu não tenho fé suficiente, mas não se preocupe. Quem vai abrir é Deus. Quem vai abrir é Ele. Agora, os recursos que Ele vai fazer para abrir a porta da fé, se eu fosse você, abriria logo esse negócio para facilitar a vida. Não dificulte. Porque se deixar Deus endurecer o coração, irmãos, a porta fica estreita, já é estreita, vai ficar mais.
A fé não é obra humana, mas a resposta a um convite generoso de Deus. Martinho Lutero. A porta não é obra humana, mas é uma resposta a um convite generoso de Deus. Foi Deus quem abriu a porta da fé nos gentios. Então é Deus quem abre a porta. E porta que Ele abre, ninguém fecha. E porta que Ele fecha, ninguém abre. Então você tem fé suficiente para crer que é Deus quem vai abrir a porta do seu coração, da sua vida? Deixa Ele abrir. Ele é carpinteiro, irmãos. Ele entende de porta. Ele entende de madeira. Ele foi filho de um carpinteiro. Ele aprendeu o ofício. Há a história de que Jesus construiu até cadeiras. Isso aí é história, não está na Bíblia não, pelo amor de Deus, tá? Ele é carpinteiro. Muito provavelmente o carpinteiro naquele dia da cruz deve ter olhado para aquelas madeiras. Quantas vezes eu trabalhei com madeiras? E agora estou sendo pregado em uma delas. Então, deixa o carpinteiro abrir a porta da fé, porque ele entende, ele sabe, ele conhece. E cada madeira, ele sabe que ferramenta usar. Porque umas ele vai usar uma ferramenta mais dura. Porque existem madeiras e madeiras. Existem madeiras, meu irmão, que às vezes prego não entra de jeito nenhum. Tem que ir primeiro com a furadeira. Isso. Para abrir caminho, para depois colocar um parafuso ou um prego. De tão dura que é. Essas são as madeiras. Que às vezes para entrar a palavra, Deus diz, rapaz, vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne. Como que ele faz isso? Vai doer, irmãos. Que tipo de madeira é você para o carpinteiro trabalhar nessa noite? Para ele abrir uma porta da fé. É dura demais, é ranzinza demais, é encrenqueiro demais, é o sabe tudo demais. Ao certo que ele vai abrir. Que ele vai abrir. Como, pastor? Deixa com ele, as ferramentas é com ele. É a medida da qualidade da madeira. Se for madeira mais sensível, vai ser tão suave que a pessoa não vai nem perceber. Mas se for madeira mais bruta, quando você olha assim, está doendo demais, pastor. Ele fala, eu só comecei o trabalho agora. Ainda você quer esse evangelho? Mas há uma segunda lição nesse texto. A porta da fé. Antes, contudo, eu lembrei que essa semana meu Espírito Santo lembrou de um fato que aconteceu há, uns 7, 8 anos atrás. Nós estávamos numa madrugada antes do encontro de casais. Camila tem esses sonhos aí que Deus deu essa habilidade, esse dom e revela para ela. Que eu estava com um problema na barriga, ao certo eu não sabia o que era, e nem eu sabia, Deus falou com ela, era algo na barriga, em algum órgão. Ela levantou de madrugada e orou. De manhã ela falou, eu tive esse sonho, só quem sabia era ela e eu, estávamos no nosso quarto, e nós fomos para o encontro de casais que tem aqui. Quem não participou deve participar, e depois a gente vai falar sobre isso. Lá no encontro de casais, nós estávamos conversando, e estava um grupo de pessoas assim, e uma irmã, na sala de oração que tem, não posso falar muita coisa, porque senão vai, né? Enfim, na sala de oração, uma irmã foi tomada por Deus, e ela disse, você que estava com... ainda deu os detalhes, irmãos. Ela está me ajudando aqui.
uma pessoa da sala vermelha que estava com um problema na barriga, Deus está dizendo nesse dia que não existe problema nenhum, não precisa se preocupar. Só quem sabia disso era eu e Camila. Não comentamos nada com ninguém. Irmãos, fé é acreditar no natural, mas o sobrenatural ainda. Não lembro, meu amor, se não é meu Espírito Santo. Olha aqui, incredulidade. Eu falei esses dias para Alex, graças a Deus que a minha esposa é mais crente do que eu. Que ainda falei isso, preciso fazer exames? Ela, não, já oramos e está tudo certo. Irmãos, o nome de Jesus, porta da fé, é natural, mas também é sobrenatural. É Deus quem fala, é Deus quem abre, é Deus quem fecha. Mas há uma segunda lição. A porta da fé exige perseverança. Verso 22, Paulo diz assim: exortávamos-nos a permanecerem firmes na fé. Ele exortava, pregava, falava, corrigia, para que eles permanecessem firmes na fé. Lembrando que é a porta da fé. Irmãos, é tendência nossa, às vezes, pensarmos em desistir, principalmente quando nós estamos falando da vida cristã. Porque a vida, eu costumo dizer que a vida não é para amadores. Porque não é fácil. E é preciso perseverança. O texto é claro em dizer que Paulo diz assim: e perseveravam em exortá-los a continuar firmes. Mesmo eles já entendendo o Evangelho, a palavra do Senhor Deus, se convertendo ao Senhor, sendo batizados, sendo líder de célula, digo eu, não a palavra, ministrando, mas ele pregava sempre: olha, vocês precisam permanecer firmes na fé, perseverar, tentar, continuar a vida. Porque a tendência, irmão, de pensar em desistir por algum motivo, porque alguém falou, porque alguma coisa não está bem comigo, na minha vida, no meu coração. A vida é assim, às vezes a tendência nossa é: não tenho fé suficiente. Mas Deus está falando nessa noite que você tem, tanto é verdade que você está aqui agora. Que você não desistiu, ainda que tenha pensado em. Ainda que em algum momento você tenha olhado assim: meu Deus, será que vale a pena? Será que de fato vale a pena passar por tribulações, por causa desse evangelho, desta porta da fé que o Senhor está abrindo? Será que vale a pena passar por isso? Irmãos, sem perseverança é impossível de fato continuar a vida cristã, porque de fato passamos por muitas lutas. A palavra de Deus nos diz por o príncipe dos pregadores que a fé verdadeira se apega a Cristo mesmo nas tempestades mais violentas. Nos dias mais turbulentos, é naquele dia que eu falo: Jesus, já não estou aguentando mais. Tira a cabeça do travesseiro e me ajuda a acalmar essa tempestade. Deus está falando para muitos aqui: não pare. Porque de fato não é fácil. Não é fácil cuidar dos nossos, cuidar dos outros. Não é fácil. Mas Deus conta com você. Apesar de não precisar, Ele conta conosco. Terceiro, a porta da fé é fortalecida pela comunidade. A porta da fé é sustentada pela comunidade. Se você olhar no versículo 23, o versículo 23 nos diz assim: Paulo e Barnabé
designaram alguns presbíteros em cada igreja, tendo oração e jejum. Eles o encorajavam ao Senhor em que haviam confiado. Ele designou presbíteros, líderes. A porta da fé fortalece a própria comunidade. Encoraja a comunidade. Ninguém faz nada só. Eu sempre digo isso aqui. Nenhuma obra grande é feita por uma pessoa só. Paulo, então, ele diz assim, olha, como ele era um missionário, ele estava passando por ali, implantando uma igreja, ele ia embora e tinha que deixar alguém ali. E ele estava encorajando os presbíteros. Então, quando nós entramos pela porta da fé, nós abençoamos a comunidade, as pessoas da comunidade. Quando a igreja desenvolve, cresce, resgata pessoas, abençoa a comunidade. Eu ouvi um relato de um pastor amigo, e todo mundo conhece as comunidades de Guarapari, nem todas, né? São mais de 60 bairros em Guarapari, que quando a igreja estava ali há muitos anos, o bairro extremamente violento. Parece que não fazia diferença, parecia não fazer diferença para aquela comunidade. Passou-se alguns anos, a igreja se tornou uma outra igreja. Uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja em que a comunidade achava graça e acha graça. O índice de violência despencou. Porque não tem como a luz chegar e as trevas permanecer. É impossível. Porque, irmão, trevas nada mais é do que a ausência de luz. E nós somos luz. Quando a luz chega, as trevas saem. A violência tem que diminuir. E se a violência aumenta, é porque na verdade ainda está faltando o quê? Luz. E a comunidade é fortalecida pela porta da fé à medida que a luz vai avançando, a liderança vai tomando posse, a igreja vai avançando, boates vão fechando, e a igreja vai marcando lugar, espaço. Aqui é meu, aqui é meu, aqui é meu, aqui é nosso, porque tudo é nosso, tudo é de Deus, nada é dele. Essa ideia de que o diabo tem posse de alguma coisa, tem nada, irmão, pelo amor de Deus, dá paternidade para ele que ele não tem nada não. Ele não é, a única paternidade que ele tem é mentira, é pai da mentira, segundo a Bíblia. As outras coisas, tudo é de Deus. Meia Ipe não vai ser reconhecida como um ponte das boates. Não vai, irmãos. Não vai. É a igreja, não esta só, mas a igreja do Senhor vai avançar. Pode ser reconhecido pelos restaurantes, não tem problema, maravilha. Quem não gosta de crente então, né? Come com a beleza. Mas pelas boates, não. Vamos comprar tudo. Vamos tomar tudo e invadir. Você já pensou, irmãos? Já, né? Já visualizaram? É o reino do Senhor tomando conta de tudo que é dele. Que é dele. Mas ele vai usar quem? Nós. E por fim, a porta da fé conduz a um propósito maior. A um propósito maior. E foram ali, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Ficaram ali muito tempo com os discípulos. Para formar uma liderança, discípulos, uma igreja de líderes, uma igreja que de fato viva, é preciso tempo. E eles ficaram ali
muito tempo para um propósito maior. Irmãos, normalmente, numa cultura antiga, era assim, o time não está ganhando, o que nós fazíamos? Nós não, né? A nossa cultura. Tira o técnico. Como se ele entrasse em campo. Mas é ele quem monta a equipe. Para uma equipe ser vencedora, avançar no reino de Deus, é preciso ter equipes. Pessoas. E pessoas. E mais, discípulos. E há uma diferença entre ser discípulo e ser membro. Você é discípulo ou membro? Ah, eu sou os dois, pastor. Mas há uma diferença. Quem entra pela porta da fé? Quem é você hoje para passar pela porta da fé? Porque Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ter tantas coisas, mas sem fé não agrada a Deus. Quer agradar a Deus? Porque normalmente os filhos gostam, quer dizer, filhos não rebeldes, né? Filhos gostam de agradar o pai. Principalmente quando eles querem alguma coisa, né? Papai, você sabe que eu te amo, né? Ele fala assim, fala o que é que você quer. Então, chega para Deus e fala assim, papai, você sabe que eu te amo. Ele fala assim, fala logo o que você quer, que na verdade eu já sei. Então, agrade a Deus tendo fé. Só agrada a Deus com fé. Porque Deus é o Deus do impossível. Então, fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Por isso que agrada a Deus. Eu não vejo algumas coisas, mas eu creio que vai acontecer. Por isso que Deus se agrada e se revela e as coisas acontecem. Por isso que eu creio que o que a gente está vivendo aqui é só o início. Isso é fé. E Ele vai fazer isso acontecer à medida que nós crermos no que estamos falando. E por fim, quem quer passar por esta porta nessa noite? No nome de Jesus. Quero te convidar a se colocar de pé. Para finalizarmos esse momento, eu quero te chamar, te convidar. Nosso convite durante esse mês é um convite bem específico. Passar pela porta. Hoje você passou por várias. Em casa, no trabalho, entrou e saiu. Você passou. Porta é acesso a uma outra realidade. A palavra de hoje foi que Ele abriu a porta da fé para os justos. E graças a Deus, eu não diria que todos, mas muitos dos que estão aqui já passaram por essa porta. Mas talvez hajam outros tantos que ainda não passou. E eu, no nome de Jesus, eu quero te dar essa oportunidade de te desafiar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E com esse gesto você vai estar dizendo: eu estou passando pela porta da fé. Quem vai ser a primeira pessoa a sair do seu lugar e dar acesso a uma porta maior, que é a porta da salvação em Deus, no nome de Jesus. Se você nessa noite gostaria de reconhecer Jesus como Salvador, o seu único e suficiente Salvador, que é Ele que dá acesso, eu quero te convidar, venha no nome do Senhor Jesus, saia do seu lugar, eu quero orar por você, quero interceder a Deus por sua vida, por sua casa, por seu relacionamento, se você for casado,
Você jovem, você mãe, você pai, não importa. A porta está aberta. Lembrando que ela fecha. Uma hora ela fecha. Uma hora o acesso dela vai ser, epa, acabou o tempo. Quem nessa noite gostaria de reconhecer Jesus